Olá, amigos e amigas do blog do Chicão Somavila. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que ele é realizado diretamente do município de Pinhais para o Brasil e para o mundo. Hoje é quarta-feira, dia 21 de agosto de 2019, são 19 horas e 33 minutos. Como a gente sempre comunica, o áudio desse programa ele é transmitido pela Rádio FM Nova Pinhais, prefixo 98.3, todas as quintas-feiras, às 11h30. E lembrando sempre que a Rádio FM Nova Pinhais, há alguns meses, vem liderando a audiência pelos rádios net, né? E a gente pede para você que está entrando agora e tal, nós estamos iniciando aqui o programa, né? Que compartilhem, curtam nossa página para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho, possam conhecer nossos convidados, saber do que eles falam, das suas propostas, das suas ideias, dos seus posicionamentos, né? E também, logo mais, esse vídeo ele vai subir para o YouTube. E que eu peço também que vocês se inscrevam no meu canal do YouTube, curtam e cliquem lá no sininho, que assim vocês estarão colaborando para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. E na pauta de hoje, nós vamos falar sobre reforma tributária, percentual tributário ideal, incidência sobre o patrimônio do cidadão, o que a reforma, os tributos incidem, a redução de impostos e simplificação de impostos. E para falar sobre este importante assunto, uma vez que atinge toda a população consumidora, aqui ao meu lado está o especialista nessa questão, que é o Dr. Vinícius Augusto Fruhling, que é pós-graduado em Direito Tributário e Processo Tributário pela Universidade Tuiuti do Paraná. Doutor Vinícius, seja bem-vindo ao programa. Tudo bem com você? Tudo bem. É uma satisfação enorme estar aqui, participando desse programa, que sempre vem colaborar e elucidar. É um canal muito precioso hoje, né, para que leve a informação para a nossa população, é um canal de discussão, e isso é muito importante para a nossa comunidade hoje. Parabéns pelo programa, e estou muito satisfeito pelo convite, né? E quero também dar o meu boa noite a todos os que estão aqui nos assistindo, e também deixar um abraço ao meu amigo Chico Jeitoso, né, que está aqui conosco, participando essa noite também, e dando sempre um brilho extra aqui no programa. Sem dúvida, o Chico Jeitoso acompanhou, o senhor acompanhou ele naquela entrevista e agora ele está lhe acompanhando, né? É isso aí. Legal. Chegaram aqui o Leonardo Moreira, Maria Helena Somavila, nossa secretária, Cleide Pinheiro também entrou. Boa noite para você, Cleide Pinheiro. E o conceito da reforma tributária diz o seguinte, que é uma reforma político-econômica e que visa a mudança da estrutura legislativa de impostos, taxas e outras contribuições vigentes em uma nação, de modo que o sistema de tributação se modernize e o modo de tributação se torne mais igualitário. É isso mesmo, doutor Vinícius? Sim, sim. Veja bem, olha só o que você trouxe ali. Vamos por partes ali. Uma estrutura legislativa de impostos, né? Então, existe a anterioridade de norma, né, para regulamentar o tributo em si. E ele vai incidindo de acordo com a movimentação de uma sociedade, de uma evolução da sociedade. Trazer isso, que é muito importante, a justiça social, ela passa por aqui. Passa pela reforma tributária, e aqui quero falar muito sobre isso, que é uma bandeira que eu tenho defendido. Uhum. Essa bandeira
com relação ao princípio do não confisco, que está esculpido na nossa Constituição, no artigo 150, no inciso 4, de forma que o que é isso e levar numa linguagem fácil, porque antes de nós falarmos da reforma tributária, é necessário entender o que é o tributo, qual é a mecânica desse tributo, para se entender o que está sendo colocado em pauta e como que afeta isso no nosso dia a dia, o nosso potencial de compra, a nossa riqueza pessoal, principalmente, e que está sendo afetado. Então, como nós já falamos que a justiça social ela passa pelo direito tributário, pela questão tributária, isso é fato. Sem isso, sem chance. Ok. Muito legal. Pessoal, eu peço para que vocês informem se a imagem está legal aí, porque aqui está dando, como deu no programa passado, ele está tentando reconectar. Vocês estão vendo e ouvindo bem aí? Joaquim de Paula, dá uma boa noite aqui para o Chicão. Um grande abraço para você, Joaquim. Vocês que estão nos assistindo aí, a imagem está legal? Vocês estão ouvindo bem? Dê um alô para a gente aí, senão a gente reconecta, vão ter que reconectar, mas vamos ver. Vamos lá, doutor Vinícius. Como é possível explicar a carga tributária no Brasil? Ela afeta o patrimônio dos cidadãos, de fato? Sim, diretamente. Diretamente. Ele está incutido nos insumos que nós consumimos. Ele é uma espécie, é um pano invisível que passa por trás de todo cidadão, todo cidadão brasileiro, né? E todas as empresas, né, que estão instaladas no nosso país. Então, a carga tributária, ela vem nas 3 esferas, que é composto da seguinte forma, que está na Constituição Federal, e foi trazida para dentro da Carta Maior, a questão tributária, pela seriedade que é esse assunto. Ela é totalmente regulamentada por lá, que aí passa para a lei ordinária, que nós temos o Código Tributário Nacional, né, de 66, e há outras leis que vão normatizando o tributo. Mas nós temos os tributos federais, estaduais e municipais. Então, é aqui que começa a nossa carga, para explicar o conjunto que, quando afeta o cidadão, seja no imposto federal, o estadual e o municipal. Ah, perfeito. É o conjunto dos impostos. É o conjunto dos impostos. Isso, taxas, etc. E o povo brasileiro anda à margem desses cálculos, né? E, em sua opinião, é preciso que esse assunto seja amplamente discutido e apresentado à população? Sim. Isso olha, como você vê essa questão? Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e quero, né, estar aberto sempre, 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 porque o meu trabalho é fazer essa divulgação dessa bandeira. Vamos junto. Você colocou lá, o povo brasileiro anda à margem desses cálculos. Rapaz, todos nós estamos marginalizados. Porque para viver numa mecânica da sociedade, vamos colocar a nossa sociedade brasileira, uma sociedade do povo europeu, ele tem uma mecânica que funciona para você viver nela. E não é falado, por exemplo, sobre tributo, não é falado sobre finanças, não é colocado na mesa das famílias esse tipo de conversa. E aí você passa toda uma grade, um currículo escolar, um currículo educacional, até o terceiro grau, né, um nível superior, e você ainda não tem a base da economia, a base financeira e, principalmente, a base tributária, que deveria de ser conversado normalmente como qualquer outro assunto do teu dia a dia, coisa que é feito na Europa. Então, se nós não temos essa mecânica
para entrar numa sociedade e conviver, estamos à margem dessa sociedade. Porque a detenção disso ali é para aqueles realmente técnicos, que é um povo que fica seletivo, evidentemente, né, que a informação chega, e aonde eles dominam toda uma sociedade. E ele acaba se blindando. Veja a importância disso aqui. Veja a importância. Mas, rapaz, eu fiz curso superior, eu fiz isso, aquilo. Mas se não entender essa mecânica, você continua marginalizado na sociedade. Então, é necessário pelo menos entender a mecânica, e aí sim, né, depois entender os cálculos disso ali. Exemplo. O que nós temos hoje, os dados oficiais do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o IBPT, que é um órgão oficial que mede a intensidade dessa carga tributária, ele está versando na casa de 42,5%. O que é isso? Esses 42,5% refere-se ao quê? Assim, numa linguagem mais popular. Lembra que eu falei daquela malha dada pela Constituição? Sei. O federal, o estadual, o municipal e as taxas, que então, isso aqui é a carga. Ele tem uma intensidade direta sobre você. Esta intensidade direta nos impostos, nos encargos que você paga, ele é tido como imposto direto. Então, 42% do teu ganho efetivo vai para impostos. Vai para impostos. Percebeu? Perfeito. Nos insumos, na casa, no carro, na roupa, na educação dos filhos, tudo. Você teve um signo de riqueza, gera o imposto. O imposto eu quero colocar aqui para vocês, uma vila e para todos os que estão aí, né, que é muito importante que saibam isso. Né? Tudo que você colocar como contribuição, como taxa, o IPVA é um imposto, mas tem as taxas, né, que você paga, ele é colocado como imposto. Ele é utilizado como a palavra imposto. E tudo isso que chega diretamente, oficialmente, pelos dados do IBPT, 42,5% do que a gente ganha, do que o cidadão ganha, ele paga imposto. Exato. Aí é jeitoso, difícil, né? Ou seja, vamos traduzir o seguinte. Ele quase se refere um pouquinho menos de 50%. Sim. Então você trabalhou 12 meses no ano, 12 meses no ano, e pagou de imposto um pouco mais de 5 meses. Que você pegou, é como se pegasse o salário fechado e levasse aos cofres. Sendo que este dinheiro, e aí eu vou desmistificar muita coisa, você ouvinte, importante isso saber, que o governo não te dá nada. O governo não te dá nada. Fundo de garantia, a questão previdenciária, foi você que colocou o teu dinheiro suado lá. Não existe esse factoide que coloca. O governo me deu, o governo não te deu. Você trabalhou para isso. Forçosamente você fez a poupança. Ok? Então é muito importante, porque afeta sim. E quando você vai receber o seu dinheiro, eles demoram, eles não te fazem a correção correta, e aí vira esse samba que você vê aí. Uma tristeza, uma catástrofe. Por pura falta de informação que nós estamos fazendo aqui em Soma Vila. Importante isso aqui. Se eu falei que na carga do 42,5 chegou, esse é imposto direto. Porque se você somar os indiretos que estão incutidos muitas vezes nos preços dos insumos que você adquire, essa intensidade ela pode ultrapassar a casa de 60%. Isso significa, então... Isso corrói o capital, corrói o salário do cidadão. Claro, porque você tem um potencial. Vamos supor que o Soma Vila, ele adquire, hipoteticamente, eu sei que você deve estar milionário. Rapaz, você tem cara de... Então é o seguinte, olha só. Vamos supor o seguinte, meu querido. Você adquire R$1.000 por mês. E você tem um potencial de compra com aqueles R$1.000. Que aos 12 meses você tem 12 mil.
12 mil certinho. Deveria de ser assim. Mas desses 12 mil, de acordo com o oficial, 5 já ficou nos cofres do governo. Já pulou para lá. Ficou lá, certo? Isso significa o quê? Que, basicamente, R$ 5.500 já foi para lá. Sobrou 7,5. Ou 6 vezes. 7,5, né? Para 12. 7,5. 5,5 na 6,5. 2,5. 6,5. 7,5 para 12,5. Para 12, 6,5. Então, veja bem, sobrou 6,5. Você vai viver o ano, os 12 meses, com 6,5, não com 12. Olha a diferença que faz isso no teu poder de compra. Sem dúvida. Agora, presta bem atenção. No direto, ainda considerando o indireto, ele vai para 60, que são 7 meses. Se eu falei em 12 mil, 7 mil você levou para imposto. Que sobrou 5 para você viver. E é isso que é o efeito, que aí vem agora que eu vou explicar, sobre a questão confiscatória, e o efeito estrangulador. Porque ele te estrangulou. Pô, mas eu tinha 12 mil, me sobrou 5 para eu passar. Estrangulou você. Você ficou, rapaz, agora eu vou ter que me controlar. E a mecânica comercial do poder de compra deveria do Brasil ser ao contrário. É como funciona o povo norte-americano, como funciona na Europa, onde você deve ser rico e fomentar mais, gastar mais. Consumir, gera emprego, gera... Exato, sempre com o pano de fundo, e aí eu sempre digo uma questão educacional, controlando o ego e a vaidade, gente. Tá? Controlando o ego e a vaidade de forma sábia, para que você possa passar uma vida com dignidade, de nós termos uma sociedade com justiça social. Senão não vamos chegar a lugar nenhum, todo mundo estrangulado aqui dentro. É esse o detalhe. Ok, deixa eu ver mais algumas perguntas. Luiz Carlos Heleno entrou. A Maria Helena falou primeiro que estava legal a imagem aí. O Luiz Carlos Heleno também falou que está legal. Beto Chagas Ferreira entrou. Obrigado por participar conosco aí. O Joaquim de Paula a gente já tinha falado. E qual que seria o remédio, antes dessa... Assim, qual que seria o remédio para essa explicação que você deu agora há pouco? E antes eu quero ler aqui, ó, que eu salvei aqui uma matéria de hoje do G1, né, que autor da proposta da reforma tributária sugere troca de crédito tributário por dívida. O economista Bernard Rapp, autor não sei se essa é a pronúncia, autor dos estudos que servem de base para a reforma tributária em análise na Câmara, certo, apresentou na terça-feira, ontem, 20, aos deputados da Comissão Especial sobre o tema uma proposta de troca dos créditos tributários de empresas por títulos da dívida. Isso é legal? É bom? Veja só. Como é que... Ele viabiliza muita coisa. Tá? Ele viabiliza bastante coisas. Principalmente para as empresas. Ok? Porque, veja, aí, como você partiu para um viés econômico, nós temos que falar uma equaçãozinha bem básica, que é onde a economia, novamente, gente, a economia de todo o mundo, de toda a sociedade, se chama PIB, Produto Interno Bruto. E ele tem uma equaçãozinha bem pequena. PIB é igual a consumo mais investimento mais gasto público mais, abre parênteses, importação menos exportação, fecha parênteses. Essa é a nossa equação, para se entender. Muito bem, o que é o PIB? É tudo aquilo que nós produzimos, tudo aquilo que nós conseguimos produzir, a nação brasileira, ou a nação que seja, conseguiu produzir durante o ano. E ele vai dar o PIB. Que é o que todo mundo consumiu, investiu, vendeu para o mercado estrangeiro, deduzindo o que importou. Essa é a nossa riqueza gerada no ano, Somavilho. Então, essa matemática tem que saber para nós versar sobre economia. Pois bem, eu falei que presta bem atenção,
eu falei que uma das parcelas ali se chama gasto público. Dívida pública. Essa é o calo. Esse é o dramático. Mas gera solução, gente. Por quê? Recentemente, na Prefeitura de Curitiba, logo que o nosso prefeito aqui de Curitiba assumiu, ele jogou um planejamento tributário para a sua equipe, porque o Brasil ele tem crise. Tá? E nós estamos ainda num processo de saída de crise, estamos estagnados. Num processo ainda muito moroso para se poder voltar a crescer. Pois bem, no caso de Curitiba, que é uma metrópole, o que fez a equipe econômica? Olha, nós temos a dívida pública, gente. É o seguinte, nós precisamos pagar, mas eu preciso tocar as obras. Então, a equipe pegou, lançou títulos da dívida, que é um empréstimo que se traz da parte civil, certo? Você tem um dinheirinho, ó, esse negócio é interessante eu comprar. Por quê? Ele tem uma lei específica que vai versar sobre aquele título, que vai dizer quando, como e que juros vai te pagar. E isso passa a ser interessante. Por quê? Você tem lá um dinheiro guardado e você vai investir. Os rentistas vão aplicar aí. Eu vou comprar o título da dívida de Curitiba. Tá? E o que faz isso? Faz com que a prefeitura traga o dinheiro naquele momento preciso, porque ao longo prazo, com os investimentos, a tendência é sair da crise com mais força, não parar os projetos que aí estão, para não levar a um colapso, certo? E vai se pagando ao longo do tempo. Então, é uma forma de capitalizar, é uma forma de trazer dinheiro. Mas entenda você, Somavila, e aos nossos espectadores aí, é somente para um momento crítico. Para tapar buraco. Ele vem para um momento crítico de socorro. E isso as empresas privadas fazem também, só que lá não é tido como título de dívida, é tido como um nome muito bacana, debentures. Debentures. As empresas lançam os seus debentures. Eu vou comprar da Vale do Rio Doce, eu vou comprar no momento que ele vai fazer um investimento. Exato. Porque nem sempre... Da Copel, nem sempre é um momento que ele está pensando no momento crítico, mas também para capitalizar dinheiro para um investimento, para agregar valor, está entendendo? Tranquilamente. E ele quer fazer isso aí, né? De forma com que traga dinheiro aos cofres públicos, evidentemente, mas a sacada, minha gente... A dívida pública vira uma bola de neve. A sacada impagável. É o gasto público. Muito bem. O gasto público. Deixa eu ver aqui mais algumas pessoas. A Viviane Maciel. Muito obrigado pela presença aí, Viviane Maciel. Boa noite. Muito obrigado pelo elogio aí, que é um programa muito legal. A Viviane Maciel, ela tem um programa na Rádio Galpão da Amizade. Boa noite, Viviane. E ela é um programa recordando sucesso muito legal. Começa às 17 horas, né, Viviane? É isso aí, né? Legal. O vereador Adriano Nabuquense, que sempre nos acompanha, lá de Joaquim Nabuco, em Pernambuco. Aí, bacana. O Ademar Nils aqui. Boa noite, Ademar Nils. Um grande abraço para você aí. Boa noite, Adriano Nabuquense. Também um grande abraço. Ótimo debate. Mais uma vez, parabéns. Obrigado aí, Adriano. Demar Nils também, um amigo meu, trabalhamos juntos na década de 70, lá em Foz do Iguaçu, na Covema. Eu era auxiliar de peças, do departamento de peças, e ele era o cardexista. Naquele tempo tinha o Cardex, hoje é tudo informatizado, né? Bicho era muito bom. Um abração para você aí. Bem, e vamos indo para frente, então. E qual a sua opinião em relação ao percentual tributário? Qual seria o ideal? Existe um percentual ideal? Existe. Inclusive, eu quero fazer um parênteses com relação a isso, Somavila. Fica à vontade. Vamos lá. Minha gente,
Isso ali eu cheguei a defender 2 vezes a tese, e é onde deu a base para o que eu defendo essa bandeira pelo Brasil afora. Tá? Recentemente estivemos em São Paulo, recebendo prêmios, etc. E é onde eu bato na questão tributária. E, na ocasião foi muito bacana. Né? Um abraço também ao pessoal de São Paulo, né? Ao Billy, esse pessoal maravilhoso que também acompanhou e acompanha o nosso trabalho. Pois bem, eu defendi no período de graduação e na pós-graduação a bandeira do princípio do não confisco, e eu entrei a fundo, evidentemente, não podia deixar de ser, nos estudos. Veja, existe sim, a resposta está na senda da economia. Qualquer manual, né, que se pega de economia, ele vai versar 2 momentos: a macroeconomia e a microeconomia. Tá? A microeconomia que vai falar das pessoas. E aqui eu quero dizer as decisões das pessoas, tanto física quanto jurídica. E ele é um mapa, ele é feito um gráfico, porque sempre a economia é sempre colocada de forma em gráfico para se poder visualizar e tal. E existem 3 decisões ali. Né? Aliás, perdão, 2 decisões. Ou a pessoa consome ou ela investe. Basicamente é essa a racionalidade. E existe o gráfico, seguindo dessas decisões econômicas do indivíduo, onde você tem o consumo, investimento e o patrimônio que você constrói. É isso. Basicamente são 3 pontos e aonde a economia, ela, a partir dessas decisões, ela vai versar. Ou você está mantendo o teu patrimônio, investindo ou consumindo. Esses são os vetores. Ok. Pois bem, graficamente falando, e isso entra a matemática, e a matemática, ela não mente. A matemática, ela é exata. Ciência exata. Então, nós temos, dentro desse gráfico, 50% é para a manutenção das tuas, da tua propriedade. Tá ok? 17% ficaria para gastos com relação a investimento. Perfeito. E 33% entra o teu consumo. No teu consumo é que entra a parcela do tributo. Ora, se começa a extrapolar, e eles já estão em 42%, já afetou, já passou do que é o ponto ideal, dos 33%. E isso, Somavila, não sou eu que estou defendendo, são os manuais de economia. E na Argentina é colocado os 33% como o ápice da intensidade daquele conjunto de tributo. Porque acima daquilo ali, entende-se como confiscatório. Porque se nós colocamos... Então, no Brasil é 42, na Argentina, 33. 33 é o máximo, é o ponto máximo e é dado pela economia. Dados matemáticos exatos. Tá? Na Alemanha, é 14%, minha gente. 14%. Ou seja, se eu estou falando que está passando, subindo, passando a 42%, e nos indiretos nós estamos passando, e chegando na casa de 65%, aí afetou teu patrimônio. Sim. E o fisco, ele está se apropriando do teu patrimônio. O patrimônio da empresa, haja vista que o próprio INSS é campeão. Vai dilapidando o patrimônio, é isso? Exatamente. Isso não é muito longe. Eu fui tomar um café lá na Rua 15, né, na panificadora do Ed,
né, ali em Colombo, e ele estava me confessando que para injetar dinheiro na empresa dele, olha que é tradicional a panificadora dele ali na 15, ele teve que dispor de um patrimônio. E aí eu parei e expliquei exatamente esse efeito estrangulador que nos serve. Rapaz, como que você vai continuar a prosperar se você não investir? Se você não buscar qualificações? Se você não buscar o conhecimento? Se você não buscar o insumo para você crescer? Fica difícil assim. Você trabalha de forma estrangulada. Se você tira daqui, você não come. Se você tira de lá, você tem que dispor do patrimônio. Então, isso se chama efeito estrangulador, que está nos manuais alemães e que foram adotados pelos manuais tributários brasileiros. Efeito estrangulador. Então, o ponto ideal para uma carga decente e justa não poderá ser, repito, não poderá ser acima dos 33%. Eu defendo essa bandeira e digo que acima disso é confiscatório. Confisca, sim, o patrimônio. Muito bem, muito esclarecedor. Está aqui a Célia Lima, que Célia Lima da Cruz entrou. O Ademar Nils fala, está lá de Santa Catarina. Parabéns, Chicão, muito bom os esclarecimentos desse seu convidado, é muito interessante. Obrigado, obrigado. Eu aqui, para quem entrou agora, eu vou dizer aqui com quem eu estou falando. Nós estamos falando sobre a reforma tributária, percentual tributário, incidência sobre o patrimônio, redução de impostos, vamos chegar na simplificação de impostos, né? E o bate-papo hoje aqui ao meu lado é o Dr. Vinícius Augusto Freeling, pós-graduado em Direito Tributário e Processo Tributário pela Universidade Tuiuti do Paraná, uma pessoa especializada no assunto, né, que estamos aqui aprendendo muito com ele, né? Deixa eu ver aqui quem mais. O Bueno Lu entrou, um grande abraço, obrigado aí pela presença. Compartilhem aí, dê uns likes na nossa live para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e também fiquem sabendo desse assunto importante aqui, que dificilmente aparece nas televisões, nos grandes jornais, tão simplificado assim, tão esclarecedor como está sendo aqui, né? E o que o Estado brasileiro mais tributa? Nós já falamos, né? O consumo à propriedade, isso implica em uma concentração de renda? Sim, implica. Tá? Então, vamos lá. Veja, vamos por partes aqui, porque você coloca o consumo e propriedade e o que ele mais tributa. Muito bem. Na questão do consumo, ele entra alguns requisitos, Vila. E que, por exemplo, depende muitas vezes da necessidade que enfrenta o Estado. Exemplo, você tem gastos com a saúde, tá? Perfeito. Você tem gastos com a saúde e você tem o álcool, um grande vilão. Para desincentivar o consumo do álcool, é tributado de uma forma violenta. Tá? É tributado. Então, você vai pegar nos destilados uma ordem de 55%, 60%, até 70%. Tá? Outro fator que aí é a minha briga. Aí a minha briga, gente. Pelo amor de Deus, o que é isso em cima dos combustíveis? De 1 litro de gasolina. 1 litro de gasolina, minha gente. 75% é a intensidade da carga tributária. Imposto 75%. 75%. Vamos supor que seja R$4, 75%. 75%. R$3 é o imposto. R$3 o litro da gasolina é 1. E ainda com o lucro. É muita coisa. É muita coisa. Claro que a intenção deles, né, a intenção do governo é continuar fomentando, porque é um mercado que faz com que crie essa necessidade, né, do petróleo, entendeu? E investe
por outro lado, maciçamente, para se chegar no esporte, na educação, etc. Então, mas, veja, você não concorda comigo que isso é um certo atrapalho no teu dia a dia? Porque o que você faz com um litro de gasolina? Veja, e a empresa que depende? Bom, a empresa vai ter que repassar o valor do seu produto. Sem dúvida. Não vai chegar no teu Sem bolso, dúvida, opa, transporte. Pera. Então quer dizer que te estrangulou mais um pouco? Está entendendo? E aí que quebra o poder de compra. Você fica engessado, a população fica engessada e não anda. Gente, é o contrário. É o contrário. Fazer o tributo é importante, dentro de uma equalização que eu falei, porque isso levanta o indivíduo, cresce, fortalece o poder de compra dele, ele aumenta o seu consumo, aumenta o seu investimento, isso significa celeridade econômica, aumenta também o seu conhecimento, e é isso que faz a diferença. Você tirou o efeito estrangulador de cima de você, e aí você vai poder respirar uma qualidade de vida diferente. Vai poder curtir. Exatamente, você vai usufruir da sua vida. Coisa que é um absurdo, né, o que fizeram. Eu estive dando entrevista numa outra rádio em São Paulo, na Trianon, e foi perguntado com relação à reforma tributária. Então, essa é a próxima pergunta aqui. Guri do céu, mas o que é isso? Né? Eles estão contando, veja, o absurdo. Isso. Só para segurar para a próxima? Não, eu faço a pergunta aqui, deixa a emenda. Então, manda ver. A reforma tributária que está para ser aprovada no Congresso Nacional, né? Certo. Ela atende de forma positiva a classe trabalhadora e os projetos sociais? Ela vai ser uma coisa boa? Vai ser Como que você vê isso? Veja, a ideia do IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, adotado em alguns países aqui, irmãos nossos aqui na América Latina, e muito na Europa. Tá? Já foi muito discutido quando da nossa Carta Constitucional. Veja, eu não estou aqui com uma coisa certa. O IVA, ele reduz o gasto público. Isso sim, porque você agrega, você tem menos gente para ficar cuidando de imposto isolado. Então, há uma certa economia. Mas isso não significa que isso vai chegar ao indivíduo. Vai conter o gasto público, apenas. Apenas. É como a Simples Nacional. Simplificou a vida do contribuinte? Sim, mas de forma a recolhimento do seu imposto. Mas isso não significa que foi melhorado na sua intensidade tributária, gente. Porque a Simples é composto de vários outros impostos. O IVA será a junção de vários outros impostos, justamente para a questão de administração, da arrecadação. Isso sim, mas dizer que para o trabalhador, e muito menos, se não chegarem nesse outro ponto que eu falei, nós não vamos chegar, a nossa justiça social estará muito mais remota. Muito mais remota. Nós continuaremos marginalizados, nós continuaremos estrangulados e achando normal. Os europeus, quando vêm ao Brasil, ou até mesmo norte-americanos, outro povo mais... Que, aliás, minha gente, eu falo desses povos, né, você, ouvinte, é importante, graças a Deus que nós temos aqui nosso Windows, a nossa janela, para olhar para essa janela ao mundo afora e fazer o comparativo. O que eles têm que nós não temos? Nosso povo é bom, nosso povo é um povo trabalhador. Mas alguma coisa não está chegando. O nosso povo não é burro. Não é burro. É uma questão de oportunidade. De prestar atenção como nós estamos fazendo aqui. Num bate-papo, numa coisa esclarecedora, entendeu? Então, observe o seguinte, o povo europeu é o berço de uma civilização e ali eles já passaram o que o brasileiro está passando.
Perfeito. Eles já passaram, minha gente. É só nós olhar para uma Inglaterra, que tem lá um protetorado, uma quantidade grande de países, mas todos eles vivem muito bem, obrigado. E por que não copia aqui? Pegar as boas experiências, né? Exato. Então é necessário nós acordarmos desse sono profundo e integrar realmente a esta nossa sociedade e dizer, peraí, isso aí é confiscatório. Nós estamos indo ao contrário. Porque o dinheiro na minha mão, eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu posso produzir e aumentar. Isso é fomentar e, evidentemente, nós teremos esse fomentar, a arrecadação será muito maior para o fisco. Não é estrangulando como foi feito. É o contrário. É liberar, fomentar, porque o brasileiro vai buscar no mundo inteiro. Ele é bom. Gente, tem muita gente boa nesse país, tá? Agora, nós precisamos tomar posse do nosso país. É bem diferente. É bem diferente. E só vamos tomar posse, minha gente, quando nós tivermos esse tipo de informação que eu estou trazendo aqui. E eu vou vender essa bandeira direto, minha gente. E mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Porque é fácil de se entender a mecânica. Ei, o próximo assunto, depois, mais tarde, nós vamos falar sobre banco, viu? Outra vergonha, que não adianta o político chegar e dizer, não, nós vamos aumentar a competitividade do banco aqui, colocar mais gente aqui, mais banco. Errado. O que precisa é ter uma agência que regulamentar. E o Banco Central tomar vergonha, é uma vergonha, porque fecha com lobbies, e aí você vê esse tipo. Então, quer dizer, você vai colocar mais gente que paga uma intensidade absurda de juros. E aí está o próximo ponto aí, que coloque aí na tua pauta, que esse assunto é bombástico. Que além de você ser estrangulado, aqui ele vai pegar na tua jugular. Que é onde ele está esperando. Durante a crise, minha gente, os bancos abarrotaram de dinheiro. Foi a época que mais eles ganharam dinheiro. Os bancos sempre ganharam dinheiro no Brasil. Olha, é incrível. Qualquer governo. É fantástico. E continuam ganhando. Então, só para complementar a tua pergunta, não adianta você somente facilitar um lado, né, para o recolhimento, facilitar para você enxugar algumas despesas que você tenha, porventura, para fiscalizar, para controle, etc. É necessário nós caminharmos na intensidade da carga tributária, não os 42, mas chegar no máximo a 33. E depois, ao final, quero fazer um parênteses. Como que eu cheguei nisso, rapaz? Perfeito. Tá? Que isso aqui é quentíssimo. E eu peço agora, então, por favor, Vinícius, que fale um pouco sobre a redução de impostos e o que podemos entender sobre simplificação de impostos. É uma medida positiva ou não? Duas uma. Eu acho positivo. Eu acho positivo, porque realmente nesse ponto, e aí vai a minha louvação, você ter o controle, você legislar com relação a cada tributo, e aí você não tem pessoas técnicas para isso, a lei muitas vezes, e aí vai o recado a todos os empresários, né, sobre a governança tributária, que é muito importante, que dá respiro, né, a posicionamentos do Supremo Tribunal Federal em assuntos pacificados e que têm dado respiros enormes às empresas. Está aí o último, o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, o INSS, né, onde você, na questão patronal, no recolhimento da parcela patronal, onde existe na base de cálculo situações que não são remuneratórias e sim compensatórias.
E ele está pagando, ele não sabe. E aí, quando você apresenta, olha, os últimos 5 anos que o senhor tem direito a buscar, ele, meu Deus, é aquele negócio, doutor, o senhor me salvou. Uhum. Mas isso, sabe, claro, né, eu falo de uma forma simples, sem dúvida, né? Mas não tem nada. Mas, doutor, esse é fato, eu não vou ter problema com o fisco? Claro que não. É um assunto que já está assentado. Ninguém está descobrindo o Brasil aqui, não. Na verdade, você está descobrindo o Brasil, sim, mas o outro que você não foi ocultado. E esse é o meu trabalho. Isso dá um respiro para as empresas fantástica na malha. E de forma... o Kaone, muitas vezes, ele passa 24 meses sem ter que pagar aquele tributo do crédito que ele tem. Uhum. Isso fica o dinheiro no caixa. Imagine. Então, a redução de impostos seria, nesse sentido, positivo. Porque, para legislar, do jeito que legislam, já muitas vezes afeta a legalidade. Já entra como ilegal. Já na largada. E aí tem todo o custo para você cuidar desse, fiscalizar, de você homologar, de você, enfim, toda uma tramitação com relação a isso ali. E aí dá também muito bate-cabeça, muita gente que paga multa, etc. e tal. Então, eu acho que é evidente que dá para simplificar. Eu sou adepto a isso, sabe? Que facilita muito. E para esse nosso assunto, eu acho muito interessante. Mas eu quero aqui fazer um parênteses. É muito cru, né, esse assunto, porque a questão de receitas nas 3 esferas. É aí que, sabe, fica um pouco complicado para você. Ah, mas esse é do município, esse é do Estado, esse é da União, sabe? Então, nesse sentido que está dando o esbarrar. Tá? Perfeito. Beleza, vamos mais. Antes de a gente partir para a última pergunta, eu quero fazer aqui uma homenagem, né, ao parágrafo 2, é o site aqui de Pinhais, que é do meu amigo José Pires, e eles trazem aqui uma homenagem dos 30 anos sem Raul, do Maluco Beleza para Maluco Beleza. Quem escreveu foi o Rafael Pires de Mello, né, na coluna Filosofia Divina. E ele botou aqui uma musiquinha, aqui vamos ver se é ali, ó, só para fazer uma homenagem aos 30 anos desse grande compositor, cantor e revolucionário, né? E uma homenagem também ao parágrafo 2, essa aí é a música Chuva Amiga. Aí tá aí. É um pedacinho aí para a gente continuar com o programa. Ok, pessoal? Legal aí. E os parabéns novamente ao parágrafo 2. Então, Vinícius, estamos chegando ao final. Como que o governo trabalha com as suas contas, com o PIB? Como que o governo trabalha? Pois então, olha, aqui, primeiro de tudo, eu não defendo ideologias aqui, certo? Eu trabalho de forma técnica, gente. Tá? Então, eu não estou defendendo um lado e um outro aqui o posicionamento. Então, se eu falo de forma técnica, é o que é. É o que é. Tá? Quando foi feito as pedaladas fiscais, e aí culpam um lado, mas ele sempre foi feito assim. O Brasil sempre foi assim, minha gente. Lá no tempo, lá atrás, no tempo de Delfim Neto, né, que falavam de milagre econômico. Milagre econômico. O Delfim Neto, ele falou, dívida existe para rolar. Meu Deus! Tá? Eu lembro desse rapaz. Dívida existe para rolar. Você está querendo arregaçar o negócio, porque você paga juros disso ali no gasto público. A dívida interna, ela tem juros. E você aumenta a grana. Não é assim que funciona. Nós temos que usar sabiamente o dinheiro público. Começa por aí. Tá? O controle, não esqueçam da minha fórmula, minha gente. PIB é igual ao consumo
o investimento, gasto público, importação menos, a exportação menos importação, ok? Não esquece disso aí, porque isso vai dizer o quanto que é a nossa riqueza. O quanto que é a nossa riqueza. E, então, é lógico que é ali que nós vamos ver o tanto que nós crescemos, ou ficamos estagnados, ou houve um retrocesso. Ok? Então, perceba o seguinte, se eu soltar o dinheiro na mão do brasileiro, do tanto que ele gasta em imposto, e jogar de volta, ele não vai consumir mais? Sem dúvida. Ele não vai investir mais? Ele não vai exportar mais? Ele não vai importar menos? Então teremos o maior PIB? Sem dúvida nenhuma. Não teremos o maior crescimento do Brasil? Com certeza. Pronto, respondido de forma clara e objetiva e fácil. Muito legal, Entendeu? muito bacana. Agora, se eu jogar tudo na mão do governo, joguei imposto, eu consumi esse ano, pô, rapaz, o carro não deu para comprar esse ano. Entendeu? Aquela reforminha, deixa para lá, empurra aí. Eu investi? Não. Não investiu nada. Eu importei mais, tive que importar mais. Porque as empresas debandaram, produziram menos. Deu desemprego. Deu desemprego. Deu emprego lá fora. Exatamente. Entendeu? O nosso PIB houve um retrocesso. Na matemática mostrou, houve um retrocesso. O Brasil não cresceu. Tá vendo? O Brasil não cresceu. E acontece que agora, né, como as duras, e aí, de novo, a economia, ela mostra assim, ó, inversamente proporcional. Como estava disparando a inflação, pelas maluquices aplicadas em 2014, 2013, né, nós estávamos aumentando a inflação. Se eu aplico a política pública para combate da inflação, eu estou combatendo aqui, pressionando para ele voltar na taxa natural, que seria os 6%, mas o governo quer mais, ele jogou 4,5% para ficar num ponto mais legal. Subiu violentamente, porque é inversamente o desemprego. Tá? Claro que com o tempo e de acordo com o crescimento do nosso PIB, minha gente, acordem. O crescimento do nosso PIB, minha gente, olhe para a carga tributária. Olha para a carga tributária. Tá? Com o crescimento do nosso PIB é que vai fazer cair rapidamente e chegar no ponto ótimo de novo do desemprego. Percebeu? Aí você pode olhar alguma coisa nos Estados Unidos, no governo do Trump. O que ele fez? Ele manteve baixo a inflação, a taxa de juros mais baixa, que os bancos, né? Os bancos, minha gente, né, levaram isso pro cidadão americano. O que fez? Bum! Aí, caiu consideravelmente o desemprego. E o que aconteceu? O PIB avançou. Percebeu? Simples a matemática. Percebeu? Simples a matemática. Vamos lá. Antes da gente partir para as considerações finais, claro. O Chique Jeitoso me passou aqui um recado, né? E eu vou dizer para ele mesmo vir aqui, ler isso aqui e falar. Por favor, venha que ele está filmando ali. Deixar ele abrilhantar o programa aqui também. Olha, se eu puder baixar um pouquinho. Isso. Aí, ó, veja aí. Porque, doutor, pois não. O que nós, que somos população, se preocupamos hoje? O povo hoje melhor investir é na poupança? Onde que nós investimos hoje numa crise danada? Nós guardamos dinheiro, pagamos conta, o que fazemos? Nós, povo. E nós, empresários, o que fazemos? Nós investimos em ouro, na bolsa, como fazer? Investimos nas nossas empresas, como fugir da carga tributária que nos assola, nós empresários, quando se falando na carga tributária dos nossos tributos e poder pagar também os nossos funcionários, né? E nesse momento que estamos, sabe? Porque nós não podemos ficar sem dinheiro, porque nós temos que investir também na empresa. Então, o empresário fica sem saber o que fazer e a população, o que ela faz? Ela guarda, ela gasta, ela investe na poupança, é bom investir na poupança ou é bom pagar a conta? Então,
nesse sentido, o senhor pudesse dar mais resposta para a gente. Claro, claro. Legal, beleza. Muito oportuno a pergunta. É tão importante como ele deu a ideia. Parabéns pela pergunta. Então vamos lá. Decisões aqui. A primeira situação, ele falou do indivíduo, pessoa física. Tá? O indivíduo, se ele vai colocar na poupança, se ele vai qual o melhor investimento? Pois bem, primeiro de tudo, tá? Eu sugiro, né, dependendo do seu potencial, né, dependendo do seu potencial, procurar se instruir um pouco mais sobre finanças, tá ok? Se instruir um pouco mais sobre finanças. Esse é o primeiro ponto. Se uma das mecânicas básicas da finança é não comprometimento de futuro, sem utilizar de uma forma equilibrada, tá? Porque o à vista sempre foi... hoje eu estou falando mais como economista do que como advogado e tributarista. Estou parecendo aquele pessoal da Globo, né? Mas enfim, mas é verdade, tá? Quanto menos você comprometer o teu futuro e colocar a compra à vista, você tem um desconto. Tá? Mas quando você usa ele a prazo, não esquece que você vai pagar o valor do dinheiro, que é os juros. E aí você é sangrado, porque deveria, agora que entrou a nova situação, né, onde baixaram as taxas de juros, as principais, no caso da Selic, não está correspondendo pelos bancos. Não estão correspondendo. Tá certo? Então, se você comprometer, na linha de fundo vai sair muito mais caro, vai te onerar muito mais. Tá ok? Então, não é o caminho, minha gente. Então, se informar um pouquinho mais sobre finanças, tá? É uma mecânica básica. Não comprometimento do futuro, jogar com a bola no pé, e aí sim, dê preferência para compra à vista, tá? E compre mesmo, né? Os seus insumos, as suas coisas, e tenha uma boa vida. Se dê uma boa vida. Porque nós só temos essa, viu? Você não tem outra. Então você merece estar aqui com o que tem de melhor e com dignidade. Tá? E para isso nós temos que usar sabiamente. O segundo ponto é para as empresas. Uma das coisas também falo que aí deve buscar a questão de consultoria financeira, e aí você vai ver, mas doutor, por que não chegou a informação educacional que você precisava lá na tomada de decisão? Esse é o primeiro ponto. Não chegou, você está marginalizado. Mas eu não estou, eu fiz a faculdade, eu fiz não sei o quê. Não, você não recebeu. Então é necessário você buscar se pautar em conhecimento financeiro. Ponto. Não é difícil, minha gente. Não é difícil. A gente falou aqui de coisas complexas, sobre PIB, que se aprendeu, sobre o que é uma intensidade tributária e como que afeta o poder de compra, o efeito estrangulador, ok? Então não é difícil. As empresas também devem pensar o seguinte, a questão tributária. Grandes empresas, as empresas de grande porte, eles já têm os seus especialistas. Muitos têm os seus especialistas com relação ao tributário. Que, como eu falei, é uma malha muito complexa, que muitas vezes é mal legislado, é mal fiscalizado, e o contribuinte pagou às largas aquilo. Que quando você apresenta, né, que nem eu tenho lá produtos aqui, que eu chamo de produtos intelectuais, só uma vez. Sobre o INSS, na parte patronal, quando eu falo da PIS e da COFINS, né, onde tem o ICMS na base de cálculo, né, o ICMS, muitas vezes, aí, na questão de energia elétrica, que está sendo bastante ventilado, e aqui no Paraná tem muita resistência, tá? Nós temos a Lei Candir, né, onde está aí, para você que tem transportadora, para você, empresário que depende de insumos. Veja bem, só para você ter uma ideia, a Lei Candir é uma lei que
né, não é de agora, fazem 20 anos. 20 anos. PSDB de São Paulo. Pois é. O que ela traz? Ela traz o seguinte, que deve ter um abatimento. Quando você ocupa, vamos supor que você tem uma transportadora lá, e você comprou pneu, você comprou insumos para a empresa, comprou insumos para os caminhões, que é para a empresa, mas lá estava incutido ICMS naquele pneu. Veja, não pode ter o ICMS naquele pneu, porque ele é insumo da empresa. Mas como assim? A lei está dizendo. A lei está dizendo. E aí tem pessoas, né, empresários, Que não sabem disso. que não sabem que tem uma frota, e ele durante todo um período, 10, 15 anos, ali trabalhando naquela carga. Pelo menos, nos últimos 5 anos, você pode recuperar. Tá? Isso é importantíssimo. Aí você junta tudo que você gastou, que dá um calhamaço enorme, entendeu? Daquelas de notas que ele juntou durante o período. E você vai bater, olha, fisco, o seguinte, a lei me permite. E vai ressarcir isso. E vai ressarcir. Tem gente que compra caminhões com ICMS. Ele chega na concessionária e transfere da sua conta gráfica para comprar outro caminhão. Simples assim. Perfeito. Está vendo? Perfeito. Bem Só por informações da questão tributária. Isso é para você, empresário. Então, nós falamos sobre finanças, falamos sobre tributário. E aqui no geral, minha gente. Seja pessoa física ou pessoa jurídica. Nós temos que lutar com relação a essa intensidade feroz da carga tributária. Muito Tá? bem, muito bem. Deixa eu ver aqui, muito bem mesmo, bem esclarecido, doutor Vinícius. Obrigado. O Lorival Mendes também entrou, está nos prestigiando, aí um grande abraço para você. Doutor Vinícius, é o seguinte, chegamos ao final do programa, foi muito esclarecedor, muito bacana, tivemos uma participação legal aí, legal. E evidentemente que estamos com um problema aí de delay, mais gente pode ter entrado, mas ela demora um tanto para aparecer também. Certo. Mas eu deixo aqui agora, nesses minutinhos finais, para as suas considerações, que faça um comentário sobre alguma pergunta que gostaria que eu tivesse feito, algum assunto que gostaria que eu tivesse abordado e não abordei. Fique à vontade, suas considerações finais, ok? Ok. Só uma vila. Tá aqui, eu deixo aqui novamente a minha gratidão. A gratidão de estar aqui, ter essa oportunidade maravilhosa nesse teu canal, levando as pessoas que estão nos assistindo, né? Essa oportunidade. E eu quero colocar como consideração final, gente, isso aqui tem que ser colocado para ontem essa conversa em cima da mesa. Não adianta colocar em palavras na nossa boca sobre reforma tributária, sendo que nós não sabemos o beabá. E eu preciso que cada um fomente sobre essa ideia. Eu preciso que cada brasileiro tome posse disso, Somaria. Tome posse dessas ideias. Opa, peraí, eu não quero saber tudo sobre o ICMS, sobre o IR, tá? Mas sabe alguma coisa, que somado ele não pode passar dos 33% do teu ganho. Não pode afetar. Quando afetar, procure o teu profissional de confiança. Procure. Não deixe. Tá? Outra coisa. E tem que bater na tecla assim. Tem que fazer pressão em cima não só dos políticos, do executivo e do legislativo. Agora, uma surpresa aí no final, hein? Quando eu fiz a minha defesa da minha tese, e na minha bancada havia um desembargador, que é do Tribunal de Justiça do Paraná, e é da Câmara que defende a questão tributária. É um nome de peso, e ele escreveu um livro, inclusive, sobre o princípio do não confisco. Quando eu apresentei, eu estava sendo sabatinado naquele momento, pela minha banca examinadora, eu expliquei que o Brasil e o judiciário estava sem freio para medir a intensidade
da carga tributária. Mas, doutor, como assim? Sim, eles tinham condições de medir a intensidade da carga no tributo isolado. No tributo isolado, se a pessoa pode pagar um IPTU, por exemplo, isoladamente, com relação à sua capacidade contributiva. Perfeito. Está entendendo? Uhum. Não, o mínimo existencial. Beleza. Então, até aqui, ótimo. Mas não tem como medir com ele somado a intensidade. Percebeu? Isso depende de uma questão de função. É uma questão matemática que está sendo desenvolvida. É uma questão matemática que está sendo desenvolvida. E quem é o órgão, o poder responsável, minha gente? Não é o executivo, não é o legislativo que tem que controlar a intensidade da carga tributária. É o judiciário. É o judiciário. Ainda durante a minha tese, aqui, eu estou abrindo o jogo e desvelando. Porque você chega e critica o gestor público, você critica o legislativo. Me perguntaram, por exemplo, do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, minha gente, é vinculado ao Poder Legislativo. Mas a Constituição é clara quando diz que o Judiciário que deve controlar o tributo. E não tem um órgão. Muito menos desenvolver uma função com relação a essa intensidade. Então, estamos sem freio. Só isso que o Brasil está, sem freio. Tá? Então, isso é muito grave. Está estrangulando o nosso povo, que trabalha e deixa altíssimo nível de erário, que poderia ter uma vida digna, e quanto mais se falar na questão de justiça social. Tudo bem? Então, era esse o último comentário. E eu agradeço mais uma vez, né, a oportunidade, né, e incito a cada brasileiro, a cada companheiro, né, a cada irmão, né, que hoje sai muito mais esclarecido e amanhã não perca seu tempo. Fomente o assunto, porque assim nós começamos a mexer com o que realmente precisa. Aí nós podemos falar se a reforma está sendo boa ou ruim. Perfeito? Valeu. Eu agradeço muito a sua Obrigado, seu amigo. Tá bom? Uma satisfação, viu? Vamos lá. Valeu. Legal. Um grande abraço. Obrigado a todos vocês que estiveram até agora conosco. Ao Chique Jeitoso, que nos apoiou aqui também. Filmou aqui também. Obrigado. Um grande abraço a todos e até quarta-feira que vem. Muito obrigado. Até.